curiosidade em relação às inscrições, como só pode alterar 3, vamos lá para essa curiosidade aí na tela. Corinthians inscreveu o Memphis, Carrijo e Martínez na Sul-Americana, mas deixou o Hernandes de fora, porque só pode alterar 3 por fase, né? Então o Corinthians poderia alterar somente 3 e preferiu o Memphis, o Carrijo e o Martínez em detrimento do Hernandes. Então o Hernandes também não viaja para essa partida, né? Então temos o Corinthians inscreveu o Memphis e outros 2 reforços contratados durante a janela do meio do ano para as quartas de final da Sul-Americana. O Timão enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira na Arena Castelão, no jogo de ida. Só uma curiosidade, tá? O Memphis, então, deve estar à disposição para o jogo de volta, porque não faz sentido você colocar o Memphis agora, né? Sendo que ele não vai jogar a primeira partida e a segunda ele estaria à disposição. Joga no sábado uns minutos e joga na volta também alguns minutos. Senão, não faz sentido você colocar o Memphis nessa partida. Memphis, André Carrijo e Martínez foram adicionados à lista de até 50 jogadores inscritos pelo clube na competição. Eles entraram nas vagas de Maico, Pedrinho, João Pedro Choca, respectivamente. O centroavante espanhol Héctor Hernandes ficou fora, já que o Corinthians tinha o limite de apenas 3 modificações na lista original. Líder do grupo F na primeira fase, o Corinthians eliminou o Bragantino nos pênaltis nas oitavas de final. Em 8 jogos da competição, foram 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Timão marcou 17 gols e sofreu apenas 5, meus amigos. Então, tá aqui até a atualização da lista. Hugo Souza, Cadu, Felipe Longo, Matheus Correia e Matheus Donelli. Os zagueiros André, Ramalho, Kaká, Caetano, Félix, Fernando Vera, né? Fernando Vera da base. Era mais do Antônio Oliveira. Não sei se é o Antônio Oliveira que gostava. Eu acho que era o Luxemburgo, Gustavo Henrique e Renato. Os laterais, o Diego Palacios, o Fagner, o Pellegrini, o Hugo, o Léo Maná, Matheus Bidu, Matheus França e o Denner. Os meio-campistas, Breno Bidon, José Martínez, Dieguinho, Charles, Igor Coronado, Matheus Araújo, Luiz Gustavo, Ranielli, Rodrigo Garro, Rian, Vitinho, André Carrijo e Iago. Os atacantes, Memphis, Thales, Giovani, Guilherme Henrique, Guilherme Inácio, Cauã, Kaique, Luiz Fernando, Pedro Henrique, Pedro Raul, Romero e Yuri Alberto são os relacionados para a partida, né? Então, estão todos aí o jogo contra o Atlético Goianiense, tá? Falei isso semana passada, tinha matéria ali da Marília também falando sobre isso. Memphis fica fora de jogo da Sul-Americana e deve estrear pelo Corinthians contra o Atlético Goianiense, tá? Sua estreia deve ser às 16 horas, jogo às 16 horas neste sábado, né, na Neoquímica Arena, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caramba, tem um jogo, velho, do campeonato, no jogo do Corinthians, é brincadeira, viu? O atacante holandês ficou em São Paulo e não viajou com a delegação para Fortaleza, local da partida desta terça-feira, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana. O entendimento é de que Memphis precisa de mais dias de treinamento para reunir condições de poder atuar pelo menos um tempo. Por isso, a opção da permanência dele em São Paulo para intensificar os trabalhos do CT Joaquim Grava. Vale destacar que nesse final de semana ele estava, falei isso ontem, treinando, né? O Memphis estava treinando para a estreia. A última partida do Memphis foi em 10 de julho, quando atuou pouco mais de 30 minutos pela Holanda na semifinal da Eurocopa contra a Inglaterra. Pelo menos eles alteraram isso daqui, né? Porque ontem estava falando de desde outubro, o cara nem entrou. Mas o Memphis deve atuar no jogo contra o Atlético Goianiense. Alguns minutos, eu acho que ele entra ali por volta dos 25 minutos, não vai fazer muito tempo, e talvez jogue um pouco mais contra o Fortaleza no segundo tempo, para que a gente tenha um jogador mais inteiro. Tem que tomar cuidado, porque é um jogador que está muito tempo sem jogar, sem ritmo de jogo, e principalmente a gente já teve uma relação muito próxima com o Carrijo, com o Hernandes, né? O Hernandes também tinha um tempo longe dos gramados, porque estava de férias, tinha terminado a temporada, chegou e teve uma lesão muscular, então a gente tem que tomar cuidado com esses jogadores que vêm da Europa.